Olá, sejam todos bem-vindos ao canal OT Play TV e ao perfil no Instagram do Jornal Timoneiro Canoas. Dando sequência à nossa cobertura das eleições 2024, hoje iniciamos a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao cargo de vice-prefeito aqui em Canoas. Há 2 semanas atrás entrevistamos todos os candidatos a prefeito e todos os vídeos podem ser revistos e vistos no nosso canal no YouTube. Digita lá no YouTube OT Play TV e você vai encontrar essa série de entrevistas e outros mais de 150 episódios, entrevistas, programas que temos sobre a nossa cidade e a região. Eu sou Vanderlei Dutra, estou falando do Estúdio Parque do Grupo Timoneiro, que fica no território Coworking, a 2 quadras do Parque Getúlio Vargas, na Avenida Farroupilha 3992. Como eu disse, iniciamos hoje a nossa rodada de entrevistas e hoje recebemos o candidato Rodrigo Busato, do União Brasil, vice na chapa que tem Ayrton Souza, do PL, como candidato a prefeito. Pela ordem que foi definida em sorteio com os representantes das candidaturas, amanhã recebemos Altair Stelo, no dia 11, Altair Stelo, que é do PRD, 11 de setembro, Aline Artioli, do Novo, dia 12, a professora Daniele, do PSOL, 13, Maria Eunice, do PT, e dia 14, Gilson Oliveira, do Democracia Cristã, o DC. Em 2 de outubro, na semana final de campanha, teremos um debate eleitoral, o último grande debate eleitoral desse pleito com os candidatos a prefeito, realizado pelo Grupo Timoneiro e Uni La Salle, que será realizado nas dependências do campus. E vai ter transmissão ao vivo aqui também pelo nosso Instagram, pelo nosso canal no YouTube. Então, se é a primeira vez que tu está chegando em um dos nossos canais, aproveita para te inscrever. Se é no YouTube, te inscreve e clica no sininho que tem do lado do botão de inscrição, que assim tu recebe uma notificação para todo o conteúdo novo que a gente publica. E se tu está passando pela primeira vez no nosso Instagram, te inscreve aí, começa a seguir, que todo dia tem bastante conteúdo novo. Bem, em cada entrevista dessa com os candidatos a vice-prefeito vai ter uma duração, a parte que a gente vai conversar sobre as propostas e sobre os candidatos, de 25 minutos. Eu quero te convidar a olhar com muito carinho e com muita atenção todas essas entrevistas com os candidatos a vice. Na sua maioria são candidatos que estão concorrendo a um cargo eletivo pela primeira vez, muitos são novidade ou têm na sua intimidade, na sua personalidade, são uma novidade para o eleitorado. E o cargo de vice-prefeito ou de vice-prefeita é um cargo muito importante na nossa administração, no nosso modelo. É importante também entender quem é o candidato e a candidata a vice numa estrutura e numa chapa para a Prefeitura de Canoas para os próximos 4 anos. Então vamos começar a contar o tempo a partir de agora, apresentando o candidato que está aqui conosco hoje, Rodrigo Busato, 39 anos, concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. Participou, no entanto, como secretário de Relações Institucionais e de Comunicação no governo de Luiz Carlos Busato. Bem-vindo, boa noite, candidato. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio do Grupo Timoneiro. Boa noite, obrigado, Vanderlei. Obrigado ao Grupo Timoneiro pelo convite. Também parabenizar por essa iniciativa de chamar os candidatos a vice, né? Eu acho que na história da nossa cidade a gente demonstrou que nós temos que ter esse olhar, não somente ao prefeito, mas também ao vice, aos nossos candidatos a vereadores, porque a gente fala muito de prefeito e de vice, mas é na Câmara de Vereadores também que acontecem e passam pautas muito relevantes para a nossa vida. Então, obrigado, parabéns ao Grupo Timoneiro, estamos à disposição. Eu quero começar te perguntando e te dando um espaço para que tu te apresente. O teu nome é conhecido por boa parte da população, mas principalmente pelo sobrenome Busato, que é do teu pai, que é deputado federal, foi prefeito na cidade, e tu está concorrendo pela primeira vez. Já participaste de governo, participou de muitas campanhas eleitorais, isso não é novidade para ti, mas como candidato é a primeira vez. Eu quero que tu apresente para o nosso público quem é o Rodrigo, a pessoa, e por que o Rodrigo resolveu então concorrer a um cargo eletivo na cidade de Canoas. Bom, sou Rodrigo Busato, tenho 39 anos, sou casado com a Letícia, até mandar um beijão para ela, há 1 ano e 3 meses. Tenho o Gabi, meu enteado, que para mim é como um filho, que fez eu mudar o jeito de ver a vida, né? Porque quando a gente percebe e vê que não é mais só pela gente, né, Vanderlei? As coisas são vistas de outra maneira. Então,
O Gabi, que eu mando um beijo também, fez eu ter esse novo olhar. Filho, como tu disse, do ex-prefeito e deputado, a qual eu tenho muito orgulho. Eu trago comigo não somente um legado do meu pai, que eu já disse tenho orgulho, mas trago comigo também um grupo político com experiência de gestão, com humildade, porque nós não somos dono da razão, nenhum candidato, e nem queremos ser. Eu tenho visto e acho muito estranho quando algum candidato fala com um tom de saber todas as pautas, todos os números, todas as vírgulas. Nenhum ser humano é assim. Eu acho que eu trago comigo e quero me comprometer com as pessoas a humildade de escutar, de que as pessoas vão ser escutadas. A gente tem conversado com muita gente na rua, muita gente machucada, muita gente traumatizada, com toda razão, e também com muitos segmentos da cidade. Então esse é o Rodrigo. Um Rodrigo que gosta de escutar, gosta de aprender a cada dia. 39 anos, eu até costumo brincar com o Ayrton que ele representa uma mudança e eu uma renovação de pensamentos. Apesar de ter 39 anos, eu acho que nós temos que inovar. E inovar o que é, né? Não é somente na tecnologia. Inovar é tu pegar os serviços que já existem e fazer melhorar, corrigir o que precisa ser corrigido. Então, Rodrigo, cara família, um cara que sabe ser leve quando tem que ser, sabe ser sério quando tem que ser, e principalmente vocês podem esperar de mim muita vontade, muita motivação. É a 11ª eleição que eu participo em bastidores. Já participei não só com meu pai, mas com a minha empresa de comunicação. Estava muito acostumado em fazer as estratégias, né? O penso. É a primeira vez que eu estou concorrendo e estou gostando bastante do desafio, apesar de saber e entender a responsabilidade que é na eleição que eu considero a mais importante da nossa história. E sobre isso, imagino que o candidato esteja se referindo evidentemente à enchente, que acaba sendo a pauta principal, né? Eu quero começar perguntando a ti, como perguntei a todos os candidatos a prefeito, pedindo para tu contar um pouquinho como é que foi a tua vivência, a tua atuação durante a enchente de maio de 2024, porque é algo que os canoenses, os eleitores, estão usando exatamente como uma régua para tudo e todos os assuntos nesse momento. A minha vivência com essa tragédia que aconteceu, ela foi, como de todos os canoenses, traumatizante, apesar de não ter sido atingido diretamente, como foi o caso do nosso candidato a prefeito, Ayrton, que teve a sua casa totalmente atingida, né, como 170 mil pessoas, como todo o lado oeste. Mas muita gente que está deste outro lado da cidade foi também indiretamente atingida, ou pela logística da sua empresa não funcionar, de cair o número dos seus clientes. E eu tive uma atuação muito forte nos abrigos de voluntários, abrigos de amigos, de conhecidos, usando o nosso conhecimento. Conheço muito pessoal do ramo empresarial para conseguir colchões, água, que não tinha nem água, né, naquele momento. Uma coisa realmente de filme, né, que espero eu que nós não que a gente não vive isso de novo, né, que acho que a nossa... Eu vi tu entrevistando, acompanhei, aliás, todas as entrevistas de prefeito que tu fez, que é a nossa geração, né? Tem algumas gerações que tinham vivido isso. As pessoas estão traumatizadas, machucadas, e foi isso que fez eu decidir concorrer. Eu acho que pela história política que a gente tem na cidade, pelo sobrenome que como tu diz, mas pela minha pessoa, acho que seria praticamente uma negligência a gente não fazer parte do processo eleitoral nesse momento. Eu acho que a gente tem que trazer nossas ideias, nossas opiniões, com respeito, sem brigas, a briga por Canoas, a briga pelo que a gente acha correto. E também sem menosprezar as outras candidaturas, né? Eu acho que todas as candidaturas têm que ser vistas com respeito, mas a gente pede que vocês de casa dêem uma olhada nas nossas propostas, porque não tem nada mirabolante aqui, não tem nada que a gente não possa cumprir. É o simples bem feito. É o simples que, na minha opinião, faz tempo que Canoas precisa desse olhar. Mas eu já fugi um pouco da pergunta, né? Mas te respondendo, este momento
e que a gente vive fez eu decidir concorrer. Uma coisa que eu relutava há muito tempo na minha vida. Porque eu gosto muito dos bastidores, tenho a minha empresa, minhas empresas estabelecidas, mas enxergar tudo que todos os canoenses enxergaram, eu acho que seria quase que uma negligência, então eu humildemente coloquei meu nome à disposição. Deixa eu te perguntar então mais diretamente para tentar conhecer um pouco mais o que tu pensas em relação a essa questão toda. Tu acompanhaste ao longo do tempo, até porque ao longo da tua vida, a questão do planejamento urbano como um todo, até porque o teu pai começou lá atrás como um secretário de planejamento urbano na cidade. Então, imagino que tu conheça, tenha acompanhado boa parte, né, das construções, das obras, enfim. Quando tu enxergou tudo acontecendo como aconteceu, né, os diques ali não segurando a água, depois o problema para tirar a água lá de dentro e tudo que a gente passou, qual é o pensamento do candidato Rodrigo em relação a isso? Onde foi que a cidade falhou? Onde é que a cidade, principalmente enquanto proposta, precisa melhorar e de que forma? Como eu sou formado em comunicação, acaba que a gente foca nessa área também, né? Porque a gente passou, quando a gente estava no governo Busato, um outro tipo de, entre aspas, tragédia, que foi a pandemia, claro que com características totalmente diferentes. Mas eu olhei com o olhar da comunicação e eu acho que ali foi um ponto que a prefeitura falhou bastante. Porque, aliás, parabenizar muitos blogs e também O Timoneiro e outros jornais que fizeram uma cobertura, que certamente tiveram uma audiência muito grande, também por causa da falha de comunicação. Teve muitas informações distorcidas. Eu acho que não é numa live de 30, 40 minutos, num momento como esse de tragédia, isso passava na minha cabeça também, que tu vai explicar para as pessoas. Tu imagina, as pessoas estão tirando as coisas de casa, estão num desespero. Tu tem que ter informações mais simples, mais dinâmicas e não somente online, né, Vanderlei? Eu acho que poderia, naquele momento, se utilizar também da informação offline, que é talvez pegar os CCs nesses pontos que estavam sendo resgatados, onde vocês fizeram a cobertura também, para que se fizesse presente lá uma informação oficial da prefeitura. As pessoas se sentiram inseguras e não tinham mais credibilidade. A credibilidade da informação da prefeitura, na minha humilde opinião, e pelo que eu escuto das pessoas, se perdeu. E aí, quando se perde, as pessoas ficam mais em pânico ainda, voluntariado muito grande, né? E às vezes, quando tinham ações da prefeitura, não estou dizendo que os órgãos e os profissionais não atuaram. Eu vi Brigada Militar, vi Polícia Civil, vi muita gente da Defesa Civil, mas não deram conta. Então, nesta área da comunicação, eu acho que foi um ponto que falhou e que gerou um descrédito no processo todo. E como protocolo ou como projeto de governo, agenda de governo, e não de cidade, não dependendo só de governo ou de quem estiver à frente da comunicação. O que o plano de governo de vocês e o que tu pensa, já que tu trouxe para essa área da comunicação, como uma questão de a cidade estar preparada para comunicar? Qual é a ideia e quais são as propostas nesse sentido? Para daí, eu vou ampliar um pouquinho, para qualquer enfrentamento à tragédia. Eu acho que nós temos que ter um olhar para países que já enfrentam tragédias há muitos anos, como os Estados Unidos, furacões, e ter um sistema hoje de aplicativo, sites, que seja integrado com o governo do estado, com a defesa civil, e que as pessoas saibam ali que a informação é verdadeira. Porque a informação de que viria coisa ruim já tinha, né? Tanto nos exemplos de outras enchentes que deram, ninguém imaginava que ia ser desse tamanho. Ninguém imaginava, e acho que nenhum prefeito ia segurar as águas, mas a condução do pós-enchente, até do antes da enchente, aquele vídeo que diz para não evacuar, por mais que depois se coloque a mão, tumultua. Não, que nem eu te disse, numa live com meia hora, as pessoas não vão olhar meia hora uma live, tem que ser uma informação simples, rápida. Então, respondendo a tua pergunta, além de um aplicativo oficial que tenha conexão com o governo do estado, todo o resto que eu falei aqui, da informação da prefeitura, ela tem que ser de diversos formatos, de diversas linguagens e repetidamente, para que as pessoas de diversas camadas sociais entendam
e recebam, né, a informação. Então, é online, é offline, em formato de card, em formato de vídeo, repetição, né, Vanderlei? Perfeito. Antes da gente entrar nos pontos assim mais importantes da pauta da campanha, como saúde, educação, desenvolvimento social, habitação, gostaria de falar um pouquinho mais nessa relação política mesmo. Para ti, como candidato a vice, como é que tu imagina o teu papel no governo? Eu acho que o papel, primeiro que a última decisão sempre vai ser do prefeito, mas eu e o Ayrton estamos fazendo uma caminhada de humildade, onde um escuta o outro. Eu tenho muito que aprender também com o Ayrton, um cara que já foi 2 vezes recordista de voto. Ninguém é o mais votado 2 vezes à toa, né? Então o Ayrton tem um trabalho prestado para a comunidade de Canoas. A gente demorou para fechar essa parceria justamente porque a gente alinhou todas as questões para estar bem afinado, para que quando chegasse esse processo eleitoral, a gente estivesse como a gente está, em sintonia. Então o papel do vice, principalmente vocês podem esperar de mim, é uma fidelidade, uma continuidade, para que seja uma extensão do prefeito onde ele não está, mas com os mesmos pensamentos. A gente viu aí cenas de prefeito e vice que a gente não quer que se repita, né? De brigas, de que na chapa e na candidatura, porque na verdade Ayrton e Rodrigo é uma candidatura só. Então não adianta depois a gente se desalinhar, brigar, quem perde é a cidade. Então vocês podem esperar de mim uma lealdade, como foi no governo Busato e Gisele. Diferenças nós temos até com nossos familiares, Vanderlei, com quem a gente mais ama. Não seria na política que a gente não teria as diferenças. E eu e o Ayrton conversamos muito, como eu disse, demoramos até fechar essa parceria, porque ela foi aparada todas as arestas, alinhado todos os pensamentos, para que agora, nesse momento de processo eleitoral, a gente pudesse mostrar para as pessoas um só projeto, uma só ideia, mas vários pensamentos, porque eu acho que é isso que a gente precisa num governo. Pensamentos diferentes, inclusive compondo o governo. Porque é assim que a gente vai governar, para pessoas que vivem realidades diferentes, vivem dores diferentes. Então o papel do vice é esse: primeiro, lealdade; segundo, onde o prefeito não está, ser os olhos do prefeito, e também alertar o prefeito de coisas que talvez eles não estejam vendo, porque não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas principalmente a lealdade, porque quem ganha é Canoas. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico e social. A tragédia ela impactou de forma ainda não mensurável a economia da cidade, mas em especial a dos bairros que foram diretamente afetados, né? Os impactos sociais a médio prazo nas zonas alagadas, ele pode ser bem grave. A gente está vendo muita dificuldade, muita relutância de muitos moradores voltarem para suas casas, por exemplo. Alguns não querem retornar, outros não têm condições, porque as casas não ficaram em condições de retornar. A mesma coisa para a questão empresarial. Pequenos negócios, muitos não conseguiram reabrir. Alguns reabriram, mas de uma forma precária, e a gente tem visitado os bairros e visto que a atividade econômica como um todo está bem longe de ser o que era antes da enchente. Qual é a sua proposta, qual é a tua visão para a recuperação do desenvolvimento econômico e social da cidade? Primeiro, também está no nosso plano de governo as 6.000 moradias, né? Porque tem gente, inclusive, morando em cima de diques, uma realidade que antes não era vista porque não tinha acontecido. Então tem que ter esse olhar de ter moradia para essas pessoas, moradias dignas. E também ter um olhar para o lado oeste da cidade de infraestrutura. Porque este lado aqui, graças a Deus, ele está andando e desenvolvendo sozinho. Então a gente tem caminhado no outro lado e as pessoas estão muito preocupadas com isso, e é isso que a gente se compromete, em investir em infraestrutura, em dar condições, primeiro, com a proteção da cidade, que as pessoas se tranquilizam para que se consiga vir novas empresas e principalmente as que estão lá consigam se manter. Porque, como tu disse, muitas não conseguiram nem voltar para sua casa ainda, muitas empresas fecharam, outras estão sobrevivendo com muita dificuldade. Eu vejo os auxílios também
com o federal, o estadual, muitos receberam, mas muitos também burocratizados, então é muito burocracia para conseguir receber. O auxílio da Prefeitura de Canoas, eu discordo um pouco do formato que é feito, da pessoa ter que ir trabalhar, tá, para ganhar os R$400. Eu acho que a pessoa não está sendo punida 2 vezes, porque tu imagina, se essa pessoa ela não conseguiu nem voltar para sua casa ainda, se essa empresa ela não conseguiu nem voltar a pleno ainda, para ela conseguir ganhar R$400, ela tem que ir fazer um serviço que é obrigação da prefeitura, que é limpar uma escola, que é... Então eu enxergo com olhos bem ruins essa situação. Acho que não deveria ter sido nesse formato, acho que deveria ter tido um auxílio mesmo, porque assim me confunde, parece até que a pessoa está sendo penalizada também em vez de receber um auxílio. Mas enfim, são jeitos diferentes de ver, né? Então, um olhar para a infraestrutura, para aqueles centros de bairros, né? A gente tem que fazer a autoestima voltar com obras, para que as empresas continuem, os auxílios venham e também as moradias para as pessoas conseguirem voltar, recuperar sua autoestima e não querer sair do bairro. Muita gente não quer voltar, traumatizada, né? Então, esse olhar de infraestrutura aos comércios, nos auxílios, diferente do que eu falei aqui, de como está feito, de um outro olhar, cuidando das pessoas e com respeito a elas. Estamos conversando com Rodrigo Busato, do União Brasil, candidato a vice na chapa que tem Ayrton Souza como candidato a prefeito. Quero te perguntar sobre máquina pública. Qual o teu pensamento sobre número de CCs na administração, defasagem ou não no número de concursados em algumas carreiras e também sobre terceirização, como tem na saúde, por exemplo, que é um número bem expressivo. O que tu pensas sobre tudo isso? Eu acho que sim, dá para ser feito e deve ser feito um enxugamento, né? Ele gasta aproximadamente 200 milhões com CCs, mas um enxugamento inteligente, né, Vanderlei? Eu acho que tem muito para as pessoas entenderem. Às vezes a gente tem que criar uma secretaria, como está no nosso plano de governo, uma secretaria da mulher, da igualdade, da família, mas tem muitos cargos na prefeitura com status de secretaria, ou seja, com o mesmo salário de secretaria, e muitos mesmo. Só ligados ao gabinete do prefeito ali, tem muitos que, na minha opinião, podem ser enxugados e devem. Mas mais do que isso, acho que a gente tem que focar na boa gestão dos contratos. E sim, sou a favor da terceirização, que nem tu disse, até na saúde. Tem muitos profissionais qualificados na nossa saúde, na nossa educação, mas tem que ter gestão desses contratos. Eu tenho certeza, e já conversei com pessoas de dentro da saúde, que se tiver uma boa gestão nos contratos, só aí já se economiza para fazer tudo que a gente está propondo no nosso plano de governo aqui. Saúde. A enchente também agravou em muito os problemas da saúde, tirando de operação HPS, que está para voltar, mas ainda com bastante prejuízo, e complicando muito na parte estrutural, né? Toda a parte da saúde da cidade. Qual a tua proposta, qual o teu pensamento para a área da saúde? Primeiro, só uma correção, que é 200 milhões por ano, tá? Em CC ali. Então, dá para mexer nisso aí e também economizar um pouco mais. A saúde é como eu disse anteriormente, né? Conversando com as pessoas, sim, agravou com a enchente. Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito especial em reequipar o HPS, reequipar as UPAs, mas um olhar com gestão dos contratos. Porque não adianta a pessoa inaugurar a UPA e não ter médico. Não adianta as pessoas irem na UPA e não serem atendidas. Elas têm que ir e ser atendidas. Então, eu acho que escutar as pessoas também, né? As profissionais que vivem ali na saúde, funcionários de carreira vão ter um olhar muito especial na nossa gestão, assim como teve na gestão Busato, muitos ocupando o cargo de secretários, porque eles são a memória da nossa prefeitura, eles estão ali. E vou dizer, muitos estão desmotivados. E não é financeiramente que eu estou dizendo. Até porque muitos ali não tem nem mais o que agregar, eles estão pelo amor à causa. Mas eles não se sentem ouvidos,
eles não se sentem escutados e até pode ser repetitivo da minha parte, mas eu acho que o X da questão é o diálogo. No nosso governo, na pandemia, a gente chamou todos os empresários, SIC, CDL, ou seja, os que estavam diretamente interessados, a população, para não só ouvir, mas que tomem as ações e decidam em conjunto. Claro que a última palavra vai ser do prefeito, mas não é possível que eles não sejam escutados. Não é possível que os profissionais da saúde não sejam escutados. Então, acho que o X da questão é gestão dos contratos e o diálogo e escutar. 2 assuntos antes da gente estourar o tempo. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre educação, sobre um ponto de vista de recuperação pedagógica, né? Já que lá na pandemia, a pandemia por si só acabou também atrapalhando bastante o ensino dos alunos que estudam na rede pública, e agora tivemos de novo a enchente com problemas estruturais graves e que também trouxeram uma distorção. Qual o pensamento do candidato Rodrigo sobre como fazer essa recuperação da parte pedagógica dos nossos estudantes? Olha, Vanderlei, quando eu digo a gente, o governo Busato deixou a gestão, nós deixamos diversas escolas prontas, com contrato, projeto, tudo pronto para ser iniciada, fora todas as outras que a gente reformou, né? E muitas reconstruídas, inclusive ficaram só as paredes, né? E não sei por que algumas não foram feitas, antes da enchente ainda. A enchente só aumentou o desafio. Então, o que eu penso é que nós temos que ter um olhar muito sério para uma proposta pedagógica, porque nós temos professores muito qualificados, também na mesma área, no mesmo caso da saúde, os professores muito desmotivados, muito tristes em não serem ouvidos, até inclusive com perseguições às vezes, que eu não vou citar, né, políticas. Eu acho que isso da nossa parte não vai ter. Quando a gente ganhar a eleição, não interessa se apoiou o candidato X ou Y. Os profissionais têm que ser ouvidos, as professoras têm que ser ouvidas para que tenham um plano pedagógico para a cidade, e elas têm capacidade para isso. Capacitar ainda mais com cursos, que eu sei, e tenho falado com muitas delas que já tiveram cursos, mas cursos que realmente capacitam. Não que sejam só para discurso, para dizer que deu o curso, né? E o olhar da infraestrutura, como a gente fazia no governo Busato, inclusive, sem solenidade, a gente acabava visitando as escolas no dia a dia. Por que eu digo sem solenidade? Porque quando tu vai lá e a escola espera o prefeito, às vezes, muitas vezes, tu não entende como é que é o dia a dia, porque se prepara para receber. Então, pode esperar do Ayrton, de mim, um governo que vá circular, que vá andar, não para fiscalizar, também, mas para conversar, para entender o dia a dia de como a prefeitura pode ajudar os profissionais e os professores que querem e estão desmotivados, mas querem se motivar de novo através do diálogo, através do respeito, e isso nós vamos ter com um olhar pedagógico, mas também da infraestrutura. Obrigado, encerramos o nosso tempo. Eu quero que tu aproveite uns 30 segundos aí para falar diretamente ao eleitor e dê a tua mensagem final, por favor. Eleitor de Canoas, canoense, eu quero chamar a atenção para vocês. A eleição mais importante da história da nossa cidade. Eu tenho caminhado junto com a Ayrton e tenho olhado com preocupação para as pessoas que estão entristecidas, que estão traumatizadas com toda a razão, e alertar que no dia 6 de outubro, aqueles que estão insatisfeitos, estão desacreditados com a política pelo que aconteceu, que vá votar, que vá exercer o seu direito, porque não tem protesto maior do que o protesto da urna. E peço encarecidamente, com muita humildade, que avalie nossas propostas, entre no nosso site, nossas redes sociais, para ver área por área, porque é a eleição mais importante da nossa história e a gente não pode se omitir. Então eu peço teu voto de confiança. Certo, obrigado, candidato, pela presença. Assim encerramos a nossa primeira entrevista com os candidatos a vice à Prefeitura de Canoas. Como eu já falei, nos próximos dias, terça, quarta, até sábado, às 19 horas, estaremos ao vivo aqui no Instagram com os demais candidatos. Aproveita que passou por aqui, te inscreve no nosso canal, no nosso Instagram e consuma, veja todos os nossos outros conteúdos que a gente está fazendo sobre as eleições de 2024 para tu te informar.
Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau.